Sou grato, Senhor. Sou grato, Senhor. Sou grato, Senhor. Por tuas chagas fui sarado. Sou grato, Senhor. Sou grato, Senhor. Sou grato, Senhor. Por tuas chagas fui sarado. Vivo estou para a justiça. Sobre o madeiro, sobre o madeiro, sobre o madeiro, carregando nele mesmo a dívida do meu pecado. Naquela cruz do meio, me salvou. Quando ultrajado e maltratado, não revidava, nem ameaçava, mas se entregou. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, design de sobrancelha, design simples, aplicação de rena e depilação facial. Há 15 anos trabalhando como designer. Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário. 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha, Conheça o mais novo espaço gastronômico em Ouro Fino, Minas Gerais. Um lugar que combina gastronomia, informação e ambiente. O Observatório Gastrobar e Café tem como missão servir e promover o melhor da gastronomia mineira, com o propósito de trazer para a cidade e região uma opção única de gastronomia, entretenimento e lazer, com um ambiente descontraído e informal de um bar, com o aconchego e conforto de um restaurante de alta gastronomia mineira. Rua 13 de Maio, esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Servimos cafés, almoço e janta. Venha conhecer.
Observatório Gastrobar e Café, o seu lugar de encontro. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 998 70 26 88. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 0359 9702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grandes variedades em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Estação Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízio de pizzas. Na Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, o seu momento mais feliz. Chopinho, o mais gelado e cremoso. Sexta-feira, som ao vivo. Tudo isto com preços especiais. Ligue 3651-3661 e 3651-3490 ou pelo nosso WhatsApp 1999361-4272. Receba em sua casa. Autoposto e Estação Antonieta. Meu cabelo, que horror! Amiga, se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda. Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problemas com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0844
3249, Rua 13 de Maio, 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Em sintonia com você. Nosso presbítero, multitalento, levita, pastor. Começa agora. Programa Vento Sul, conectando você com Rádio Web Menorá, Facebook, Instagram, Rádio Interativa Pinhal FM 102,7. Músicas, notícias, entrevistas, mensagens de edificação e muito mais você encontra aqui no seu programa Vento Sul. Bom dia, 9 horas em ponto e o programa Vento Sul com mais uma edição especial nesta belíssima manhã aí de segunda-feira, trazendo para você mais uma edificação espiritual, né? Hoje, dia 5 de agosto, né? Estamos trazendo aí o quadro Tema Central com a participação do Ministro da Palavra. Você acompanha já com a gente aqui, né? A participação do Ministro da Palavra, Cleider Alfaia, Marcelo Manha Bosco também, Marcelo Santos, aqui da região 5, que nós vamos estar compartilhando, né, nos aprofundando um pouquinho mais sobre essas mensagens das últimas semanas aí, né? Tivemos aí um seminário, 2 mensagens que falou bastante, né, sobre aquilo que está impedindo, né, a produção no reino dos céus, né? Você que é servo de Deus, foi inserido, né, pela misericórdia, pelo sangue do Cordeiro, que nos redimiu e nos trouxe para ter uma comunhão com Deus, e nessa comunhão tem que aparecer a produção, mas nós temos algo aí que está atrapalhando essa produção e já nós vamos compartilhar sobre isso, né? Bom dia para você que está pelo aplicativo Pão de Judá, muito legal a sua companhia, a sua participação. Você pode fazer um translado aí, tanto pela Rádio TV Menorá YouTube, ou também pelo Facebook do programa Vento Sul, e deixar lá sua pergunta, seu comentário, será de grande utilidade aí para nossa edificação. Muito legal também você que está pelas FMs, a 102 e a 103.6, Rádio Interativa Pinhal, um grande abraço aí, muito legal você que acompanha aí por essa frequência da FM a Palavra de Deus através desta programação. Um bom dia para você também, viu? Você que acompanha a gente também aí pelo Facebook Viva Ouro Fino, tantas plataformas aí, né? A gente observa aí o amor de Deus pela tua vida, né? É a rede do Senhor aí, tentando aí te capturar através dessas plataformas que estão levando vida, e vida aonde você estiver. Esse é o slogan aí, né, do programa Vento Sul, levando vida aonde você estiver. Mas já vamos aqui colocar aqui já na nossa tela principal a participação aí desse povo, dessa galera. Quero desejar um bom dia aqui para o Ministro da Palavra. Bom dia, Ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia a todos os presbíteros, colegas de cruz aí que estão com a gente nesse programa de hoje, para levar aí aquilo que é do Espírito Santo para a nossa edificação. Também cumprimento toda a audiência aí, direta e indireta do programa Vento Sul. Que Deus abençoe ricamente a todos que estão nos ouvindo. Legal, ministro, muito obrigado aí pela participação. E hoje nós temos uma galera legal aí, né? A região 5 está em peso aí, né? Vamos começar pelo Cleider Alfaia. Bom dia, Cleider, tudo bem? São Paulo. Alô, planeta. Alô, Fino, alô, Minas, São Paulo, Brasil. Todos os ouvintes, viewers que se conectam conosco aí, sejam muito bem-vindos, né? Pedimos licença aí para você, dona de casa, que acompanha pela FM. Você que está aí agora acompanhando pelo celular, muito bom dia. Que Deus possa nos usar aqui, nos auxiliar como cooperadores, para que você possa ter um dia muito abençoado, uma semana e um mês próspero. Em nome de Jesus. Legal, muito obrigado também, Cleider, né? E a participação, Marcelo Manha Bosco, em Indaiatuba, São Paulo, região 5. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os irmãos, a todos os ouvintes da rádio. Que Deus esteja abençoando grandemente essa manhã, esse início de semana aí de cada um de vocês. Legal, muito obrigado também a participação, porque todos aqui, né, tem secular intenso aí durante a semana,
mas deixar essa brechinha aí na agenda aí para poder participar aí do programa. A gente fica muito feliz aí, e isso mostra como exemplo, né, Mateus 6,33. Nós temos que de alguma forma aí driblar aí, né, a nossa agenda do secular para colocar o Senhor em primeiro lugar. E hoje, estreando com a gente aí no programa Vento Sul, eu vou apresentar o nosso locutor da região 5, né? Fala aí, Marcelo Santos, olha só a voz do homem. Bom dia, meus amados, muito honrado de estar com vocês aqui hoje. Que o Espírito Santo possa nos ajudar para compartilharmos o que ficou para nós do seminário e também das mensagens da semana. Deus abençoe a todos. Legal, Marcelo. Grande abraço aí para você também, tá? Mas, gente, vamos começar aqui já falando, né? Nós tivemos essas mensagens aí desta semana e eu quero começar já aqui dando uma pincelada aí no nosso culto mundial, né? Que relembrou aí a estrutura, né, de gerar e cuidar na casa do Senhor, e como é importante. Eu vejo aqui na cidade de Ouro Fino, como na grande São Paulo, em Dayatuba aí também, Deus está trazendo os seus eleitos, né? E essas pessoas, elas vêm assim, bem verdes, né? Elas não têm nenhum entendimento, nenhum conhecimento de como Deus deseja que pessoas sejam resgatadas, pessoas sejam cuidadas, pessoas sejam amparadas espiritualmente. E o ministro, pelo Espírito, aí trouxe mais uma vez aí a relembrança da estrutura. Então, se você não assistiu o culto mundial, né, então você vai lá, assista, né? Você que é novel na fé, tá chegando agora aí na casa do Senhor, vai lá no Pão de Judá, acessa lá essa mensagem de ontem aí para tirar as dúvidas aí, inclusive para poder ajudar o teu presbítero, o teu pastor também a fazer esta obra aí do Senhor, né? Mas, ministro, eu queria que o ministro trouxesse para nós, assim, né, talvez algum complemento falando, né, sobre a necessidade desse princípio da ordem, né, porque senão vira bagunça. O ministro falou da agenda, né, falou sobre uma série de reuniões ali, como se forma aí o corpo de Cristo em cada comunidade, e às vezes a pessoa fica pensando, mas não é bem assim, e acaba fazendo tudo do jeito errado, e gera filhos de Deus com anomalia, né? E eu queria que o ministro falasse esse ponto, a importância do princípio da ordem, ministro. Sim. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que toda aquela estrutura apresentada, ela não vai ser alcançada e ativada pela nossa própria capacidade humana. Essa é a primeira coisa que nós temos que descartar da nossa cabeça, que aquilo ali é uma estrutura santa em que o Espírito Santo vai nos usar para encaixar naquela estrutura. Se nós almejarmos, pela nossa própria capacidade humana, administrar a atividade dentro daquelas estruturas, que são particularidades funcionais da igreja, aí vai virar uma religião e um método, e aí o Espírito Santo fica fora. Entende? Não, quando a gente mostra a estrutura da igreja, Deus vai te mostrar como ele vai te usar naquelas linhas. Então, o importante é ser nova criatura, é ser consagrado, porque Deus vai te usar naquelas linhas. Né? E isso não deu tempo para deixar bem claro ontem no culto mundial, porque é muito pouco tempo. E senão os irmãos vão dormir, não ouve se eu estendo demais, né? Então, eu queria esse complemento aqui muito importante daquilo que a gente ontem trouxe, que é bíblico, que é a orientação daquilo que já aconteceu na igreja primitiva e que não mudou e Deus vai continuar usando. Só que a gente hoje tem uma estrutura de alimentação mais organizada, mais farta, mais ampliada, que o Espírito Santo deu. Então, mas não muda os princípios, entende? Que o Espírito Santo nos usa e vai nos encaixar dentro daquela estrutura pelo comando de Cristo e não o nosso. Senão vira uma religião e método. E o Espírito Santo sai. Sim, verdade. Bem lembrado, né? Sobre a necessidade de entender aí, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu estou cumprindo uma agenda de um grupo familiar, né? É porque eu ainda não tenho o governo do Espírito Santo. Entendeu? Eu ainda preciso daquele apoio para me não extrapolar para aquele terreno que Deus não quer.
Então aquilo é uma cerquinha temporária que vai me manter dentro daquela estruturinha ali, tipo daquele vidrinho fechado, e que Deus ali pode me usar com mais facilidade, devido aos recursos espirituais que eu tenho. Sim, importante isso aí, né? E Cleider, fala desse desafio aí, né? Grande São Paulo também, não é fácil aí, né? Acessa várias pessoas que já vêm com algum aprendizado de fora, né? E aí até inserir, assim, essa estrutura, né? Fala esse desafio aí, Cleider. Acho que o desafio mesmo, né? Como o ministro trouxe, é liberar esse amor, né? É o fluir o Cristo, né? Porque a gente não é assim, né? O ser humano, a gente sabe como é, né? Tem o ego, né? Ele é centralizador, é egocêntrico e a gente é sempre para as minhas coisas e a gente tá sempre cansado, nunca tem tempo para os outros, né? A gente, para nós tem, mas para os outros não tem, né? Então acho que essa luta começa aí, né? Como o ministro trouxe, né? Uma luta interna. Eu acho que o seminário bateu forte nisso, né? E carecia, né? Daquela quinta-feira assim para dar aquela chacoalhada, né? Porque as distrações, eu sinto assim, irmão, tá aumentando, né? A gente tá percebendo assim que a gente olha assim, daqui a pouco a pessoa ama Cristo, mas ela tá distraída, ela tá desapercebida, né? E a palavra diz, por isso ficai, né? A gente ficar apercebido, né? E assim, grupo familiar, né? A igreja na casa, é a menina dos olhos do Senhor, né? Toda a estrutura que existe hoje é para isso, né? Para a gente poder apacentar, porque ovelha alimentada não incomoda, né? Isso aí ouve desde criança, né? Na igreja aí, né? Desde o começo, né? E a gente precisa hoje com essa estrutura que a gente tem, né? Poder focar na menina dos olhos do Senhor, né? Focar no grupo familiar, a igreja na casa. É isso que mantém, né? Esse vínculo, né? Com o Senhor, né? Tanto daquele que recebe, né? Como também aquele que se dispõe, né? Esse vínculo, esse compromisso com Jesus, esse exercício, né? É que mantém os templos até, né? Que também é de Deus, o congregar, né? Abertos, né? A gente precisa assim de aumentar esses grupos familiares, de solidificar na rocha, né? Na base da igreja, que é a estrutura, que é o grupo familiar, né? Mais parte disso, como o ministro falou, né? A gente trabalhar aqui internamente, né? Amém. Legal, Marcelo Meia Bosco também aí, né? Tendo essas experiências aí de aberturas de obras e dando manutenção através dessa estrutura. Fala pra gente também a tua experiência aí, Marcelo. Amém. Acho que eu vou seguir um pouco no que o Cleider compartilhava, assim, né? Essa questão do amor. Eu acho assim, né, irmãos? A gente não tem como dar aquilo que a gente não recebeu. E teve muitas coisas que, ao longo do tempo, Deus vai nos dando na medida certa, conforme a gente pode suportar e também conforme a gente consegue compreender, para a gente também poder ser um doador daquilo que nós inicialmente recebemos. Então, eu tenho percebido, não sei se é uma característica da região ou uma característica daqui, mas que tem coisas que funcionam melhor. Embora lá de onde eu vim era diferente, né? Então aqui eu comecei a ter uma mudança assim, de postura e parar um pouco desse generalista e comecei a ser individual. Ou seja, em vez de eu mandar um áudio para 10, 15, 20 pessoas, eu comecei a mandar um áudio individual para cada uma das ovelhas. E eu estou vendo assim muito resultado, mas isso requer muito amor, porque é diferente, né? Você mandar irmãos, amém, vamos fazer um jejum assim, e aí você mandar para cada um, ô fulano, tudo bem, ó, preciso de você, vamos junto, eu preciso de um apoio aqui, vou fazer um jejum, eu queria que tu viesse comigo. E eu fiz essa semana para um jejum mesmo. E foi muito absurdo, assim, a diferença de resultado, né? Então ontem a gente estava num grupo, tinha 4 ovelhinhas novas. Essa semana surgiu terapia, surgiu apacentamento, pessoas que vieram até nós pedindo ajuda. Então, assim, tu vê a mudança, mas requer uma doação, né? Algo que me chamou muita atenção ali, a gente fala muito sobre
né? A gente ouviu muito sobre os eventos, né, da igreja, mas para mim o que mais me toca é o grupo familiar, né? Sempre foi. Porque é ali onde começa. Tu não vai ter um culto se tu não tiver grupos familiares na cidade, praticamente, né? É muito raro isso acontecer. E eu vejo assim que Deus tem um investimento muito forte ali. Então, enquanto essas coisas não ajustam, é difícil ajustar o resto. É difícil você ajustar uma reunião, né? Ou até mesmo fazer um micro-regional, se não existem muitos grupos que sustentam muitos cultos na cidade, e aí você ter um micro-regional. Então, eu vejo assim que essa estrutura ela é maravilhosa, mas a gente tem que se atentar onde está a base dela. E a base, ela está lá no Ministério da Palavra, que então desce essa direção para cada um de nós. Então, assim, eu sinto muito isso, assim, que essa parte da gente ter cuidado, manivelar, eu nunca gostei muito disso, né? Eu sempre fui, assim, que a gente tem um jeito diferente, né? Eu sempre recebi e fiz. Então, para mim, sempre funcionava ouvir e fazer, né? Mesmo que eu não gostasse. Então, às vezes eu ouvia e não fazia lá, mas na terceira, quarta vez eu ia e fazia. Então, às vezes tem coisas assim que a gente fala 20, 30, 40 vezes e tu quer olhar para o céu e dizer, né, já fiz, Senhor. E não é assim. Essa parte do amor, assim, que o irmão compartilhou ali, me pega bastante. Mas está sendo uma bênção, graças a Deus. Legal essa estratégia, uma estratégia local ali que Deus traz ali para o Marcelo, que eu até inclusive me utilizo bastante aqui. É o copia e cola, né, que a gente é aquela da rede genérica, mas o específico também, né? Dá uma ligadinha para a pessoa, manda um áudio, manda uma mensagem de texto personalizada para aquela pessoa, como funciona. Até porque Jesus fazia assim também, né? Jesus copiava e colava quando era multidão, né? Mas tinha aquele momento específico. A mulher adúltera era específico, né? Tinha lá aquela mulher de Samaria, era específico. Tinha as experiências lá da mulher do fluxo de sangue, Zaqueu, era específico. É muito importante, assim, ó, você entender que copia e cola tem que fazer, que é o genérico. Tá aí as redes sociais para isso. Mas não esquecer daquele específico, né? Ter paciência, vai lá, devagarinho a coisa funciona, né, gente? Mas Marcelo Santos com certeza foi capturado pelo Senhor dentro dessa estrutura, grupo familiar, né? Fala a tua experiência aí, Marcelo. Isso, eu vim para a Igreja do Nosso Senhor Jesus através de uma oração dentro de um carro, no estacionamento de uma empresa. Eu achei aquilo tão maravilhoso, porque nenhuma solicitação foi particular, foi pelo todo, para que tudo corresse bem, pela prosperidade da empresa e de todos os seus gestores. Eu achei aquilo maravilhoso. E depois esse visão empresarial que furou no meu carro, de tanto que eu ouvi. E eu já era do Senhor, meus amados, mas descortinou várias coisas, né? Porque a gente faz separação, né? O Senhor está no campo e está na cidade. Não, o Senhor é tudo. E a igreja me conquistou porque a palavra foi pura, genuína, o evangelho do reino, né? E a gente que vem da graça, às vezes estranha no começo, fala, mas peraí, como assim? Repetir? Eu tenho que repetir a palavra? Hoje, se eu não ouço e eu não tenho que fazer orar, ler, tem alguma coisa errada. Maravilhoso, amados. A gente que está muito tempo, vocês que estão muito tempo aqui da igreja, não tem noção de quão maravilhoso é essas coisas assim, para quem está de fora, que já conhece o Senhor e acha que conhece alguma coisa. E depois ver que estava engatinhando, estava no leite, como Paulo dizia, e o manancial de vida que nós temos hoje. O problema é que, como você tem muita coisa, você passa a não valorizar, porque familiaridade gera desprezo, né? São Tomás de Aquino já disse lá atrás. Então, como a gente tem muito fácil, muitas opções, tudo muito à mão, depois eu vejo, esse depois está chegando ao fim, né, meus amados? O Ministério tem avisado, guarde o alimento espiritual e natural. Então que a gente possa ter esse despertar de que a gente precisa valorizar o que nós temos, que é muita coisa, viu, meus amados? Eu que vim de fora, posso dizer para vocês, é muita coisa. E com relação à questão dos grupos familiares, eu tive resistência para abrir aqui de novo, né? Eu já era do Senhor, não, peraí, eu já sei, como assim? E aí a agenda também do grupo familiar, não, engessou demais, mas o apóstolo disse ontem no culto,
É para ser livre o horário, porém nós precisamos de ordem e decência, porque infelizmente as pessoas não estão no espírito, e aí vai vir coisas da carne, e o que é para edificar acaba atrapalhando, né? Bem como o culto, né? E a gente já vê lá da meio-dia, o pessoal já está olhando no relógio, peraí, não vai acabar esse culto? Quando deveria ser uma congregação dos santos, tem que deixar o espírito fluir. Mas para ter ordem e decência, e por nós não estarmos ainda consagrados, a gente precisa dessas redes, né, dessas arestas bem definidas para que a gente não extrapole e não deixe a carne atrapalhar o que o Espírito tem para dizer. E eu recomendo também no site da TV Menorá a playlist falando sobre a igreja na casa. Muito disso que o Marcelo Manha Bosco falou, né, de se sujeitar a ligar para receber um não. Nós não queremos, né? A gente se esconde atrás das mídias sociais e a gente manda um colete, não, minha parte eu fiz. Agora ligar para aquele individual e receber um não como eu recebi, dói, viu, meus amados? Não, peraí, como assim? Você não quer ouvir falar do Senhor? Infelizmente, a semente é lançada e algumas pessoas estão maduras para recebê-las, outras não. Mas a gente tem que insistir, porque os eleitos estão aí, né, meus amados? O reino é tomado por esforço. Deus abençoe. Ministro, 4 minutos aí para compartilhar assim, a importância. Eu sempre digo que a estrutura toda é como se fosse um prato, mas a comida tem que ser Cristo. Não adianta ter o grupo familiar, ter a agenda tudo certinho, né? E não ter comida lá, né? E fala a importância assim, da comida na estrutura, ministro. São duas coisas, são 3 coisas que são elementos de edificação e estabelecimento do reino, que é o consagrar, o gerar, o cuidar. Aí chegamos na glorificação como produto desses 3 elementos. Agora, é como eu disse no ponto inicial, a consagração determina todas as coisas para você ser ativado funcionalmente para você fazer pelo Espírito. E como o Marcel também, Manha Bosco colocou, né, que não pode ter um padrão pré-estabelecido quando Cristo, o Espírito Santo, quer nos usar, né? Agora, a carne também pode nos usar nesses momentos funcionais. E aí eu vou dizer, olha, eu estou com vontade de fazer desse jeito, mas essa vontade vem da onde? Vem de um coração governado pelo Espírito Santo ou vem de um coração influenciado pelo ego? Então, nós precisamos ter essa humildade de ir aos pés de Cristo sempre que vier alguma novidade mental, alguma vontade que venha borbulhar no nosso coração. Precisamos levar aos pés de Cristo e ter o crivo da palavra, para ver se realmente aquilo vem testificar com a unção interior e com a palavra de Deus, né? Veja bem, na época do profeta Oséias, se ele fosse testificar que o mandamento de casar com uma prostituta era de Deus ou não, ele ia ter uma dificuldade enorme para discernir se era de Deus ou não, né? Então, ouvir o Senhor não depende de nossa análise racional e da nossa cultura. A gente tem que ouvir especificamente o que é do Senhor. Isso não é uma coisa assim que quem não está consagrado terá muita dificuldade, né? Então imagina o drama do Oséias orando a Deus e ele ouvindo que era para casar com uma prostituta. Nada contra as prostitutas, entende? É a questão, o contexto da época, né? E a parte funcional do profeta, são pessoas que Deus também ama, essas pessoas, entende? E também Davi, quando os soldados estavam com fome e ele entrou no tabernáculo e o pessoal se alimentou dos pães da mesa da proposição. Então, ele tinha que, mas isso é uma heresia. Não, para aí, calma. O Senhor pode estar dirigindo, né? Então, são essas coisas que, se nós não estivermos perseverando na doutrina dos apóstolos, que é a nossa consagração, que é a base da formação de qualquer instrumento para servir o Senhor, nós vamos ter muita dificuldade, né?
Ministro, me perdoa a interrupção, mas temos que entrar para o intervalo comercial. Mas já nós voltamos ainda, não saia daí, pega esse link, vi para todos os teus contatos e vamos compartilhar então no próximo bloco, né, sobre o estrago que Deus fez nas trevas aí com esse seminário. Já nós voltamos. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, designer de sobrancelha, design simples, aplicação de rena e depilação facial. Há 15 anos trabalhando como designer. Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário. 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha, Conheça o mais novo espaço gastronômico em Ouro Fino, Minas Gerais. Um lugar que combina gastronomia, informação e ambiente. O Observatório Gastrobar e Café tem como missão servir e promover o melhor da gastronomia mineira, com o propósito de trazer para a cidade e região uma opção única de gastronomia, entretenimento e lazer, com um ambiente descontraído e informal de um bar, com o aconchego e conforto de um restaurante de alta gastronomia mineira. Rua 13 de Maio, esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Servimos cafés, almoço e janta. Venha conhecer. Observatório Gastrobar e Café, o seu lugar de encontro. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 99870 2688. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 035 99702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais.
Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grandes variedades em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Estação Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízio de pizzas. Na Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, o seu momento mais feliz. Chopinho, o mais gelado e cremoso. Sexta-feira, som ao vivo. Tudo isto com preços especiais. Ligue 3651-3661 e 3651-3490 ou pelo nosso WhatsApp 199-9361-4272. Receba em sua casa. Auto Posto e Estação Antonieta. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problemas com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio, 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Nove horas e 32 minutos, voltamos aí no segundo bloco, né? Trazendo aí um aprofundamento dessas mensagens que tivemos aí nesses últimos dias, começando desde lá da quarta-feira, né? Tivemos a quarta-feira, momento de oração, lá na sede Cachoeira do Sul, onde muitas pessoas chegam lá com muitas dificuldades e são beneficiadas lá na quarta-feira à tarde. Depois tivemos aí na quinta-feira, né? Começando aí o seminário na quinta-feira, na sexta. E eu queria já passar para o ministro da palavra aqui, falando um pouquinho da primeira mensagem que o ministro começa introduzindo sobre a questão da incerteza que nós temos sobre o amor de Deus, ministro. O ministro fala assim, citando vários exemplos de que nós não amamos nossos irmãos, né? E isso mostra, com esses exemplos, que nós não aceitamos o amor de Deus. Porque se nós aceitássemos o amor de Deus, né, nós teríamos mais paciência, né, e iríamos nos envolver mais aí com gerar e cuidar. Eu queria que o ministro falasse um pouquinho sobre isso. Como que a gente pode desenvolver esse relacionamento, ministro, e mudar essa história e sair dessa incerteza do amor de Deus e ter essa certeza? Porque hoje as pessoas não trabalham para o Senhor, não produzem para o Senhor, porque elas até dizem, Jesus me ama, mas elas não têm essa experiência do amor de Deus, embora realmente houve um fato, Deus na cruz do Calvário provou o amor dele por nós. Fala um pouquinho sobre isso, ministro. Esse ponto é o ponto mais sensível da igreja, no meu entendimento, e é menos compreendido da igreja, porque a gente esquece do aspecto da experiência natural e também que colabora bastante para a gente entrar no eixo central disso aí, que é a nossa relação com Cristo. Veja, hoje os relacionamentos afetivos entre as pessoas geralmente são egocêntricos, os fatores que unem as pessoas, porque as pessoas não estão no espírito. Então a maioria dos casamentos que ocorre com a permissão divina é porque a pessoa precisa alguma coisa ganhar daquele outro. Nunca
Um casamento está pautado em cima do dar, e sim em cima do receber. E isso tem sido motivo dessas anomalias de relacionamento conjugal que existem entre famílias e entre casais. Com Cristo, o Senhor deu uma dica muito aberta quando no capítulo 21 de João, ele chamou Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E aí diz assim: então faz o seguinte, evangeliza, ganha almas. Pedro, tu me ama? Depois que tu ganhas alma, cuida delas. Na verdade, foi isso que Jesus disse para Pedro. Por que Jesus disse para Pedro? Para Pedro entender que a minha atividade no relacionamento é que determina o meu afeto pela autoridade. Entende? A minha conduta é que vai determinar se eu tenho amor ou não genuíno por a pessoa que comanda a minha vida, né? Porque você gerar e cuidar, você investe em outros, nada para você. Então, se tu casa no aspecto natural com a pessoa para dar, aquilo vai dar certo sempre, né? Para Deus sempre vai dar certo. E para a pessoa também. Porque a pessoa vai sentir que é amada. Vai sentir que está amparada. Vai sentir que está calçada no afeto. Ela vai sentir dentro de um relacionamento sólido. Agora, se o cônjuge é um cobrador, vive criticando, que não ganha, que fica cobrando, que quer mais isso, que quer mais... Então, aquilo ali não é uma coisa genuína, né? E aí tem essas grandes confusões no relacionamento humano, no que tange a instituição divina, casamento, matrimônio. Então, na igreja é a mesma coisa. Eu não entrei na igreja para usurpar Cristo, né? Quando eu entrei na igreja, eu perdi tudo que eu tinha naturalmente. Eu tinha todos os motivos do mundo para dizer: não quero isso aí é um problema, né? Naturalmente, eu tinha tudo com sobra para viver até o último dia sem trabalhar da minha vida. E eu perdi tudo em 11 meses. Então, se tem motivos naturais para eu rejeitar a igreja e Cristo, eu era uma pessoa. Mas, pelo contrário, eu me apeguei ao Senhor. Pelo contrário. Porque eu vi. Por que eu tomei essa decisão de ficar com Jesus? Porque eu conheci Ele. Eu conheci como Ele é perfeito, como Ele é sincero, como Ele é provedor, como Ele é poderoso, como Ele é justo, como Ele é fiel. Eu vi tudo isso nele e é isso que eu queria na minha vida. Eu queria uma autoridade na minha vida. E eu achei essa autoridade. Então eu me apeguei, sem ele fazer nenhum tipo de esforço para me manipular, me persuadir. Eu descobri como ele é e me vinculei a ele. Entende? Então, o que eu estou dizendo? Conhecendo, tu não vai achar ninguém melhor que ele, tu vai te agarrar a ele. Então o problema está no conhecimento, que é a consagração. Cai de novo naquele ponto da consagração, né? Porque quando eu me consagro, eu não estou lá querendo ganhar isso, alcançar aquilo. Eu me consagro porque eu quero limpar a minha vida de tudo que se chama trevas. Porque eu vi que as trevas é nocivo, é tóxico para nós, não fecha com a gente. Deus não nos fez para carregar trevas. Deus fez para nós carregar, nós somos a arca, tem que carregar o Espírito de Deus. Aí sim tu entra em harmonia, felicidade, satisfação, alegria, tudo vem porque tu está carregando a arca. Tu é uma arca que carrega o Espírito. E foi para isso que Deus fez com nós, com essa capacidade inata, em todos nós que já nascemos. Nós temos uma saudade de Deus, nós temos uma procura incessante, subjetiva de Deus. Toda a pessoa que nasce procurando Deus. Aí fala, eu tinha um vazio, não vê nos testemunhos?
Eu tinha um vazio no coração, né? Quando eu estou numa churrascaria, me oferece vazio, eu me lembro disso, né? Eu tinha um vazio, aí eu aproveito para evangelizar o garçom. Aí eu chamo, sabe o que significa o vazio, né? É a falta de Deus na tua vida. E aí eu já aproveito daquele churrasco ali, aproveitar um motivo para evangelizar o garçom, né? Então, eu vejo que as coisas funcionam assim. Legal, fica a dica então aí, né? Você jamais vai conseguir amar alguém se não experimentar o amor, né? E isso começa já conhecendo, né? Como esse amor age, né? Que é Jesus. Mas, Cleider, nesta linha aí, me lembrei aqui de Lucas capítulo 7, do versículo 36 e 50 ali, falando, né? Uma parábola que um fariseu convidou Jesus Cristo para cear na casa dele. E aí Jesus trouxe essa parábola, né? Que havia duas pessoas que deviam, né? Uma devia mais e outra devia menos, né? E aí ele lançou essa pergunta para o fariseu, né? Qual dos dois ama mais, né? Então realmente falta essa revelação, né? De quanto Deus pagou a nossa dívida, né? Para a gente poder amar os nossos irmãos que também são endividados diante do Senhor, né? Fala nessa linha aí, Cleiton. A gente precisa... E para Deus não tem pecadinho e pecadão, né? E eu creio assim que Deus quer... E eu acho que o que muito tem da gente é remorso, né? E o que Deus quer é fruto, né? O que Deus quer é arrependimento, né? E sacrifício, né? Vivo, santo e agradável a Deus, né? A gente sabe que tem que correr sangue, né? E aí vem Abel e Caim, né? E a gente tem que ver o que a gente quer, né? A quem a gente quer seguir, né? O que a gente quer fazer. E eu acho que um outro ponto também, né? A gente vê lá Priscila e Áquila, né? A gente vê que arriscaram sua própria vida, né? Estou valendo aqui. Os quais, pela minha vida, né? Pela visão, né? Pela obra, arriscaram a sua própria cabeça, né? E aí vem essa questão de discernir, né? O carregar a cruz e que nessa cruz tem poder, né, irmão? Eu acho que assim, um outro ponto é que nós precisamos disso, né? Eu acho que precisa ventilar isso na gente, né, que nem diz o irmão. Nós precisamos, né, passar por esse processo, nós precisamos, né, padecer por Cristo. Nós somos feitos, né, para carregar Cristo. Nós somos para que pudéssemos ter esse preenchimento, né, que o meu irmão trouxe agora, né, que só Cristo pode dar. Né? E não dá mais para deixar se iludir, né, que carros e cavalos vai preencher, porque a gente já experimentou isso, né? O próprio irmão Sérgio aí já tem esse testemunho bem claro na vida, a gente também tem, né? Trocou de carro, morou em casa, foi para um lado, foi para o outro, né? E o vazio vai ficando, porque quando a gente tem essas experiências com Cristo, a gente sente uma alegria, né? E ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a gente, quando a gente toca isso, a gente sente algo, né? Brilha, né? Brilha o discurso, brilha os nossos olhos, a gente sente algo acontecendo que não é nós, porque a gente sabe como chegou muitas vezes até aquela pessoa, até aquela família, né, até aquele hospital. Enfim, a gente sabe que estava vazio, que muitas vezes nem queria ir, mas foi, se deixou levar pelo vento, né? E chegou lá, saiu renovado, saiu avivado, saiu cheio do Espírito, um milagre aconteceu e a gente sabe que não foi nós, né? Essa experiência preenche, né? Essa graça, né? Esse transbordar do Senhor é maravilhoso, mas tem um custo, né? Tem que matar o velho, né? Tem que matar o velho. E me lembrava assim, né, Marcos, também da questão do Pai Nosso, né? Da oração, né? Porque às vezes a gente acha, mas eu não preciso, né? Tô rico e abastado, né? Porque a gente sempre lembra de Deus quando tá ruim, né? Mas eu sempre tenho, assim, refletido, se tá ruim, busca Deus, mas se tá bom, busca mais ainda, para não ficar ruim. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa vigiar muito nisso, né? Porque não seja só pela dor, né? Para que Deus possa superabundar, né, a sua graça também no amor, né? Nessa inclinação, né? Mesmo confessando o pecado, Senhor, eu tô cansado hoje, mas eu vou lá, dá aquele frio na barriga, não conhece a família. A gente tá com famílias novas, tendo experiências assim, de visita, de entregar material de novo, mandar material pelo correio, quando é próximo a gente já vai, leva material, dá aquele friozinho na barriga, primeira visita, tudo de novo, né? Sempre começando, né? A gente tem que ter essa simplicidade, né? De estar sempre buscando, sempre começando, porque eu preciso disso, né? Eu tenho que me lembrar disso, né? Cada um de nós, que nós precisamos de Deus.
como a gente diz na oração, né? Pai, me perdoa, assim como eu tenho perdoado os meus ofensores. Né? Pai, me perdoa, assim como eu tenho perdoado. E essa é a nossa parte, né? Eu acho que isso é muito vivo. Esse movimento que a gente faz parte, irmãos, isso aqui não é curso de teologia, não. Apesar de a gente ter um manancial, a gente ter Faculdade do Reino, que é a Escola do Reino, no YouTube, gratuito, na playlist, né? Toda essa riqueza da editora Vento Sul, Rádio TV Menorá, todo esse manancial de vida, a gente viu, né? Isso se desenvolver, né? Desde o caderninho para espiral, né? Virar livro, virar editora. A gente vê assim, é muito real, porque nos leva a cada um, e esse é o movimento, né? A cada um a essa entrega, né? A essa prática de fé, de confiar em Deus e entregar, né? De viver um novo, né? De renovar a mente, de sair dessa coisa natural que não preenche, né? Que o meu irmão falou que é vazio, né? E a gente acaba se ocupando, né? Para tentar preencher e não vai, porque a gente foi feito para ter Deus. Oh, glória, que nem Mormon tabernáculos, né? Somos tabernáculos, glória. Os irmãos estão animados, glória a Deus, aleluia, fogo na bicharada. Legal. Marcelo, meu moço, contigo a palavra aí, Marcelo. Amém, irmão. Seguindo assim, então, nessa linha, né? Eu não sei qual foi a fórmula que Deus usou, assim, para converter, assim, o nosso coração ao ponto da gente estar aqui hoje, né? Quebradeira, é a fórmula. Quebradeira. Eu não sei muito bem, assim, provavelmente, né, irmão? Mas, assim, eu acho que Deus tem uma fórmula aí especial para cada vaso, cada pessoa. E não é algo, assim, que a gente consegue replicar nos nossos irmãos, não é algo que a gente consegue, como o próprio ministro falava ali, né? Executar pela mão humana. A gente só pode se dobrar, se humilhar e deixar Deus fazer nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Mas a gente quer. Eu acho interessante isso, que a gente tem uma vontade muito grande, assim, de ver irmãos, assim. Então, quando a gente vê lá o irmãozinho sendo consagrado, assim, presbítero, ungido, né? Aquilo dá uma alegria, assim, né? Porque a gente sabe que é mais um ombro do nosso lado para trabalhar, para obrar. Mas mesmo quando tu vê, assim, um irmão que ele tá, assim, muito animado na obra, que ele diz, ô irmão, tô aqui, precisando de mim, vamos lá. Isso é muito gostoso. Isso é muito bom. Isso nos dá uma alegria. E eu não sei o que Deus fez naquele coração, mas não fui eu, e não foi nenhum irmão, não foi humano, foi o Espírito que ali trabalhou naquela alma, né? Porque tem sempre motivos. O humano, ele é muito, principalmente o homem natural, ele é muito focado em troca, né? Então, eu faço isso porque eu ganho aquilo. Então, eu não sei em que momento que Deus mudou isso um pouquinho em nós, né? Para a gente estar hoje aqui trabalhando e servindo e fazendo, ou pelo menos tentando. Né? Mas eu lembro assim que eu tive momentos assim onde, por outros motivos, eu ainda tinha minhas trocas, né? E essa mudança, que eu gosto de chamar de crescimento de vida, né? Me faz hoje olhar e pensar assim, eu não sei por que eu estou aqui, mas eu sei que eu não tenho para onde ir. E esse é o ponto onde a gente vai chegando mais perto daquele decidir nada a saber, a não ser o que eles desejam. Porque, racionalmente, como o próprio ministro aqui já falou, não tem como, não tem porquê. Mas a gente sente que esse é o caminho, a gente sabe que Jesus é a verdade e que só tem vida nele. E eis-nos aqui, Senhor. E a gente está aqui para isso, e queremos ver irmãos assim, né? Então a gente tem que batalhar. Nós tivemos aí um seminário maravilhoso que relembrou a gente sobre tudo isso, tudo que a gente precisa fazer. Não teve novidade, mas assim, é uma coisa maravilhosa esse amor de Deus de novo nos lembrar, de nos trazer, de nos rememorar, de fazer a gente pensar, opa, peraí, isso aqui eu deixei de lado. Então eu vejo assim como Deus cuida da gente, se preocupa com a gente, e se preocupa com os nossos irmãos, e se preocupa de dar crescimento, de nos mostrar coisas que a gente não sabe que estavam ocultas e estavam ali atrapalhando, incomodando a gente, e a gente não sabia disso, porque a gente não tinha essa visão do nosso coração, como Deus tem, porque Ele esquadrinha, Ele conhece, Ele sabe. Então, assim, irmãos, o que eu sinto, assim, né,
do Senhor, de compartilhar aqui, é sobre esse aspecto, assim, né? De quanto Deus ama a nossa vida. Porque a gente ainda olha e diz assim, eu sirvo o Senhor. Eu sou muito cuidadoso com isso, assim, quando vejo pessoas falando isso, assim, sabe, irmãos? Porque, na realidade, Deus nos amou. E porque Deus nos amou, porque Deus fez, né, através da vida de Jesus, para que a obra dele se consolidasse na terra, é que a gente tem esse maravilhoso ministério da palavra. A gente tem esses materiais que são ouro. É ouro esses materiais que a gente tem essas mensagens que nos dão assim todo o guiar, todo o fluir, toda a direção. Então tudo isso nos levou a estarmos aqui, não ao contrário, não é eu, né, mas é o Senhor. Então isso assim é algo que eu tenho muito forte no meu coração, algo que Deus trouxe ao longo, como o irmão falou, de muito sofrimento, a entender que é pelo Senhor, né? Não é por mim, mas pelo Senhor e pelo seu grande amor estamos aqui, cada um de nós, sendo servos, e aí, tomara que servindo como Deus queira, mas aos poucos eu creio que a gente vai entrar indo por agradar o Senhor, conforme Ele deseja. Também. Marcelo Santos, temos 2 minutos aí só, porque já vai encerrar o programa, Marcelo. Faz a tua declaração final aí. Acho que o Cleider queria falar alguma coisa, Cleider? Não, só comentar, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém. Glória a Deus. Acho que isso aí complementa bem o que o irmão estava falando, é possível. Glória a Deus. Amém. Marcelo. Amém. Amém, amados. Bem rapidinho aqui. Eu queria... 2 frases me chamaram bastante atenção. Que a cruz de Cristo, a gente tem dor e medo de nos entregarmos para Cristo. E aí o apóstolo disse na sequência, a confiança produzirá a paz. Nós estamos ainda muito apegados com o excesso de cuidados pessoais, as nossas coisas estão vindo em primeiro lugar, e a gente deixa o básico, né, que é nos consagrarmos para o Senhor, relegado ao segundo plano. O ministério vem sempre avisando para que a gente faça a nossa consagração para conhecermos esse Deus Todo-Poderoso e entenda intimidade com Ele. As demais coisas vão sair porque eu amo este a quem eu conheço. Os louvores vieram para mostrar, né, primeiro Jesus dizendo, vós sois meus amigos, se fizerem aquilo eu vos mando. E depois, se a gente aceitar a cruz, eu vou estar livre das trevas, né? É maravilhoso assim, meus amados. Eu recomendo a todos assistirem novamente a mensagem 1 e 2 e verificarem o fluir do Espírito desde os louvores até a mensagem 1, mensagem 2, que é isso, está chamando para a gente despertar, porque não dá mais tempo para a gente ficar no sono da alma, meus amados. A gente tem que matar o velho, o ego, que não deixa nós sermos usados pelo Espírito Santo. Muito obrigado pela oportunidade, viu, meus amados? Legal, quero agradecer a participação de todos, ministro, mas 2 minutinhos aí para o recado final, ministro. Um bom dia a todos. Voltamos aí no mês que vem. Deus abençoe. Mas agora o ministro tem hoje, né? Lá no Fluir do Rio, tema ego, impedimento para estabelecer o reino de Deus, lá no programa Nova Vida, hoje às 15 horas. Participação do ministro. É isso? É isso aí. Então tá. Amém. Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui. Vida em Abundância já está entrando no ar. Agradeço a participação de todos vocês. Até mais. Deus abençoe, amados. Até mais. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Natália Marinello, designer de sobrancelha, design simples, aplicação de henna e depilação facial. Há 15 anos trabalhando como designer. Atendimento especializado e privado. Localizado na Avenida Pompeu Rossi, 151 Centro. Agende seu horário, 035 99905 4704. Natália Marinello, especialista em sobrancelha e técnica natural. Pamonha, pamonha, pamonha! É a pamonha, moço! Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, o que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho.
Conheça o mais novo espaço gastronômico em Ouro Fino, Minas Gerais. Um lugar que combina gastronomia, informação e ambiente. O Observatório Gastrobar e Café tem como missão servir e promover o melhor da gastronomia mineira, com o propósito de trazer para a cidade e região uma opção única de gastronomia, entretenimento e lazer, com um ambiente descontraído e informal de um bar, com o aconchego e conforto de um restaurante de alta gastronomia mineira. Rua 13 de Maio, esquina com a Rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Servimos cafés, almoço e janta. Venha conhecer. Observatório Gastrobar e Café, o seu lugar de encontro. Procurando qualidade, pontualidade e melhor preço para sua impressão? A Artes Gráficas Popular do Pedrinho é o endereço certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 998 70 26 88. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho, há mais de 50 anos servindo você. Ótima Rações, empresa especializada em nutrição animal, localizada em Maria da Fé, Minas Gerais. Trabalhamos com rações bovinas para leite 24%, farelo de soja e milho moído, ração para confinamento, farelo de trigo, caroço de algodão, polpa cítrica, sal comum, sal mineral para leite e corte, e uma grande variedade de rações. Temos entrega rápida direto na sua porteira. Não perca tempo, venha conhecer nossos produtos. 0359 9702 0594. Ótima Rações, qualidade e excelência em nutrição animal. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 988296842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção. Almoço self-service por quilo, com grandes variedades em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Estação Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízio de pizzas. Na Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, o seu momento mais feliz. Chopinho, o mais gelado e cremoso. Sexta-feira, som ao vivo. Tudo isto com preços especiais. Ligue 3651-3661 e 3651-3490 ou pelo nosso WhatsApp 1999361-4272. Receba em sua casa. Auto Posto e Estação Antonieta. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-999
993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Problema com o seu celular? Ele não liga? Tela quebrada? Bateria viciada? Seu celular está doente? A solução está em Dr. Cell, o médico do seu celular. Capas, acessórios, películas, informática, cabos e muito mais. Celulares novos e seminovos. E assistência técnica especializada em celular, tablet, notebooks, videogames, telefones e telefone rural. Fone 035 3181 0849. Rua 13 de Maio, 410, Centro de Ouro Fino, Minas Gerais. Dr. Cell, cuidando do seu aparelho. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Espalhar sorrisos por aí. No ponto do açaí. No ponto do açaí tem açaí no copo, milkshake, buffet de sorvete, monte do seu jeito e transborde de alegria. Uma loja ampla esperando por você e seus amigos. Avenida Assis Brasil, número 500, Centro de Arroio do Sal. Peça seu delivery. Fone WhatsApp 0519-9180-247. Pra espalhar sorrisos por aí. No ponto do açaí. Jumar Modas, roupas femininas da melhor qualidade com o melhor preço. Temos do tamanho PP ao plus size, blusas, vestidos, shorts, calças jeans e muito mais. Agora em novo endereço, Rua Paissandu 264, bairro Vila Nova, em Panambi. Venha nos visitar. Contato fone 5599-188-5320. Acesse nosso Facebook e conheça as novidades. Jumar Modas, o estilo que faz a moda. A família é uma instituição divina. Assim como em nossas empresas, precisamos da bênção de Deus em nossos lares, no casamento, com os filhos, nas finanças, uma vida espiritual com a bênção completa de Deus. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Família FS, investindo no reino de Deus. O que você está buscando? Te ajudo a encontrar o imóvel ideal para morar com sua família, seu apartamento de férias à beira-mar ou o local ideal para seu negócio ser bem-sucedido. Casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais e muito mais em Laguna e região. Agende sua visita. 48 991 83 44 73. Carlos Alberto Remor, corretor de imóveis. Me chama agora no WhatsApp e venha realizar seu sonho na praia. O Espírito Santo sopra vida em abundância para sua casa. O Vento Sul soprou e agora os livros da editora Vento Sul estão disponíveis nos Estados Unidos. Está precisando salvar seu casamento? Ou busca um auxílio na educação dos filhos? Precisa prosperar as finanças ou receber a cura da depressão, do medo ou de doenças físicas? São vários títulos que você encontra em português, inglês e espanhol e assim receber a vitória que está buscando. Temos também o devocional Mesa dos Pães, para você ouvir a voz de Deus todos os dias. Venha conhecer o Ventinho, o amigo das crianças, em DVDs e livros de atividades infantis. Cresça espiritualmente, enriqueça sua vida e de todos que estão à sua volta. Fone 716-346-7469. Acessem southwindproductsevs.com. Southwind Products, bringing life to you. RS Gás, revendedor autorizado Ultragás. Há mais de 10 anos energizando as famílias e os negócios em Canela e Gramado. Já sabe da novidade? Nossa loja em Gramado conta com um sistema de autoatendimento 24 horas. Na Avenida das Hortênsias, 4121. Em Canela estamos na Rua Batista Luzardo 255. Faça seu pedido. 54991776581. Ultragás, somando energias para transformar vidas. Cuidar da sua beleza é investir em felicidade. O Estúdio Fran Santos te espera com os melhores serviços: design de sobrancelhas, progressiva, mechas, corte, coloração, depilação e uma super novidade: unha postiça realista para sua mão ficar impecável. Agende seu horário: 55991270026. Rua Barão do Rio Branco 452, apartamento 01, em Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul. Estúdio Fran Santos, realçando a sua beleza.